Isaías 59, 1. Glória a Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. No verso 4, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, que quem andar por elas não conhece a paz. Amém? Olha, diz aqui, que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo, nem agravado os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Não está encolhida para que não possa salvar. Nós temos assistido a estes fins de tempos, as pessoas degladiando por causa de questões religiosas, por causa da fé. Agora, a fé não é para ser discutida, não é para ser imposta. A fé é um dom de Deus. Agora, por que se discute? Por que apresentam contestações e divergências entre uns e outros, dentro, às vezes, dos próprios ministérios? Não acham um ponto de concordância? Nós podemos ver, e perguntar quantas religiões existem. Cada uma está falando uma coisa, e eles juram de pé junto. Uma tribo jura de pé junto que está certa, e todas as demais estão erradas. Agora, Deus não nos criou para nos perder, para não sermos salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer salvar todo mundo. Agora, o que ele está dizendo? Que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Então, o que quer dizer isso? Que há um socorro de Deus, que há uma providência de Deus para salvar as pessoas, para que as pessoas deixem de discussões vazias. Diz aqui, fazem veredas tortuosas, quem andar por elas não conhece a paz. Cavam cisternas rotas que não dão água. Quer dizer, Deus quer prover, Ele é o provedor, então Ele quer prover salvação para todos, mas nem todos encontram esse caminho. E diz aqui que o Senhor, a mão do Senhor não está encolhida. Então, como acionar a mão de Deus? Como acionar os ouvidos de Deus para ouvir e as mãos de Deus para salvar? O que diz aqui: ninguém há que clame pela justiça. Nós devemos clamar pela justiça de Deus. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. As pessoas ficam discutindo. Você vê aí que um fala uma coisa, outro fala outra, e degradiam, contestam, se opõem, cada um falando uma coisa. Mas ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Ora, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós devemos comparecer
diante de Deus, diante do tribunal de Deus, para que Ele venha revelar a nós a verdade. Agora, cada um fica defendendo a sua tradição, fica defendendo as suas convicções, a sua fé, aquilo que aprendeu, aquilo que viveu, as concepções da mente que eles traçaram, e tanto da mente como das emoções, que ficaram tão ligados que arrumaram fortalezas, e aí não há acordo entre as pessoas da fé. Mas diz aqui que ninguém há que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo. Ora, o que é isso? São corações endurecidos pelo quê? Pela presunção de que o que a pessoa sabe, do que ela viveu, no que ela confia, né? Viveu tantos anos construindo um castelo de verdades próprias, tanto pelo que ouviu, pelo que lhes disseram, ou pela sua vivência de ligações, de emoções e convicções. Mas como nós devemos fazer? Estou falando para os incrédulos, estou falando para os que se degladiam, justificando a sua fé. Quer dizer, eu estou certo e todos os mais estão errados, e não tem acordo, né? Então, nós vemos aqui, ninguém há que compareça em juízo pela verdade, confio no que é nulo. Ora, se eu tecer pensamento contrário, diferente do que Deus fala, o que eu estou sendo? Estou sendo nulo no meu próprio raciocínio. Então, que confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Olha bem, cada um fala uma mentira maior do que a outra, e se justificam e falam que são de Deus e que estão certos, e os outros estão errados, e dão à luz a iniquidade. O que é essa iniquidade? Se opõe a Deus, achando que estão certos. Mas aqui está dizendo que há um tribunal de Deus, para que ele possa ser acessado, para que as pessoas encontrem o verdadeiro caminho, para que encontrem a verdade de Deus. Então, as pessoas se estribam no seu próprio entendimento, né? Mas não procuram a verdade de Deus, não se curvam diante de Deus, né? Não se humilham diante de Deus, para que Deus venha falar, para que Deus venha mostrar, para que Deus venha tirar as escamas dos olhos, para que Deus tire o coração de pedra e dê um coração de carne. Por isso, né, se a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, ele vai ouvir o seu desejo de ser salvo, o seu desejo de conhecer a verdade. Mas cada um se estriba na sua própria verdade. É uma presunção. Se o nosso raciocínio, se as nossas ideias, as nossas convicções, se elas não coincidem com as ideias de Deus, com os propósitos de Deus, por melhor que eu pareça ser, eu estarei errado. Agora, eu falo assim, eu quero salvar vocês, eu quero salvar, a minha mão não está encolhida, eis-me aqui, Deus está num alto e sublime trono, ele precisa ser acessado, aqueles que me procuram me acham, os que eu me deixo achar pelos que me procuram. Então, olha, aí o que nós devemos fazer? Buscar então novo nascimento. Nicodemos era já de idade, Nicodemos era maioral dos judeus, mas ele chega para Jesus e ele quer saber esta verdade, e Jesus fala para ele, não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Quer dizer,
O que é nascer de novo? Trazer novos pensamentos, trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus, anular todos os sofismas e toda a altivez de pensamento que se levante contra o conhecimento do Senhor. A palavra de Deus diz: conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. As pessoas conhecem muito, às vezes uma religião, às vezes uma filosofia, às vezes o castelo de convicções, de certezas que foram criadas durante toda a vida, pelo que lhe falaram, né? Pelo que ouviram, pelo que sentiram, pelo que experimentaram. Então, Nicodemos aqui precisa nascer de novo. Mas eu já sou velho, porque ele está pensando no mundo natural. Vou entrar no ventre da minha mãe e vou sair de novo? Não, Nicodemos, porque aquele que não nascer da água, da palavra de Deus, a simbologia, quando fala em água, é a palavra de Deus. Então, e nascer do Espírito. Quem vai dar o Espírito? Jesus falou assim: eu vou subir, mas eu rogarei ao Pai para que vos dê outro Consolador. Jesus é o doador do Espírito Santo, que vai nos ensinar toda a verdade e nos vai ajudar a andar na verdade. Mas qual verdade? A verdade de Deus. Vai revelar a verdade das Escrituras, não as convicções humanas, não as religiões, não as doutrinas que os homens criaram. Então, mas como eu devo proceder? Primeiro, ter a humildade. Quer dizer, o que é? Às vezes as pessoas se prostram, se ajoelham, mas por dentro elas estão de pé, elas estão resistentes nas suas próprias convicções, mas não se curvam diante da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, do querer de Deus. Então, são altivas, têm fortalezas, essas fortalezas, elas necessitam ser destruídas. Que o Senhor venha destruir as fortalezas. Nós destruímos a fortaleza pelo poder da palavra do nosso Deus. Então é questão de humildade. Por mais sábio que nós possamos ser, mais inteligentes, mais hábeis, mas tudo nosso deve ser colocado diante de Deus, para que Deus, o Deus, né, Ele venha nos ensinar, nos guiar no reto e plano caminho. Ó Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda reta e plana, por amor do seu nome. Oração de Davi. Então, aqui, né, o ouvido de Deus não está agravado. Então nós devemos parar de discussões uns com os outros. Nós devemos parar de se opor uns aos outros, de contestar, de falar de religiões, mas nós devemos acionar, né? Nós falamos a respeito disso aqui, acionar a Deus, o poder de Deus, acionar, buscar ao Senhor, porque é na busca do Senhor que Ele vai te esclarecer, Ele vai falar com você. Agora, a primeira coisa que as pessoas dizem é que Deus não fala mais. Não fala como? Falou lá. Ah não, isso era só no Velho Testamento. Não, olha no Novo, olha lá Deus falando com Ananias a respeito de Paulo, falando com ele, não é? Vai lá, Ananias, e ora para Paulo, impõe as mãos sobre ele. Ah Senhor, e ele até alterca com Deus, né? Ele refuta, né? E Deus esclarece para ele: não, pode ir lá que ele está orando, e ele deve saber o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Olha, então Deus é um Deus que fala, e aqui ele está dizendo: meu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Você falar, você orar a Deus, Ele vai ouvir, e a mão dele não está encurtada para que não possa te salvar. Mas não te sustente nas próprias convicções, não te sustente na suposta fé que você colocou em
em tudo mais que não seja em Jesus. Então, mas como acionar isso? Como acionar isso? Deus tem um tribunal. Se você vai em Jó, no livro de Jó, capítulo 13, melhor a gente ir em Isaías primeiro, 29, 13, que diz o seguinte: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim. Então as pessoas se aproximam de Deus, querem Deus, não resta a menor dúvida, e com sua boca e com seus lábios me honram. As pessoas querem honrar de Deus com a boca e com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vai que o coração, o verdadeiro desejo humano está longe de Deus, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu mecanicamente. Sacerdotes aprenderam maquinalmente, mecanicamente, mas não refletiram, não colocou diante de Deus aquilo que aprendeu, aquilo que estudou, aquilo que os outros lhe disseram. Não colocou diante de Deus, mas aprendeu maquinalmente. Aí querem Deus, falam em Deus, mas o coração está longe de Deus, está longe de Deus. Então, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa. Então, que obra maravilhosa! E um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá. Então, as pessoas estão se inculcando por sábio, mas ele fala: eu vou perecer esta suposta sabedoria, e a prudência dos seus prudentes se esconderá, se arvoram como sábios, mas creem no que é nulo, no que não provam o resultado, não adquirem salvação e não deixam os outros se salvar. Agora há um remédio, ele fala: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Então diz a palavra que ninguém conheceu a Deus, mas foi o Filho que quis revelar a quem ele quis revelar. Então é através de Jesus Cristo que nós conhecemos a Deus, não pela nossa mente, não pelas convicções, não pelas religiões, mas então devemos acionar a Deus. Nós devemos buscar no trono da majestade, no trono do Altíssimo. Aqui nós temos o livro de Jó. Jó teve o maior problema e ele não entendia de onde vinha o seu sofrimento, ele não entendia. Então o que ele fez? Ele diz aqui, capítulo 13, verso 3 do livro de Jó, ele diz o quê? Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O que ele está fazendo? Ele está entrando num tribunal de Deus, e ele fala: tomara vós calasseis de tudo isso, que tudo isso seria a vossa sabedoria. Então nós vemos uma discussão aqui, umas defesas do que as pessoas acreditavam, os supostos amigos de Jó, e Jó naquele sofrimento, mas Jó não entendia. Mas Jó entendeu algo, ele diz aqui: atentai para as minhas razões. Ele fala de razões, como diz no capítulo 6 do livro de Isaías: apresentai-vos as vossas razões, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, e como se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a neve. Apresentai as vossas razões. O que é isso? Nós devemos apresentar as nossas razões a Deus. Que tipo de razões nós temos? Senhor, cada um está falando uma coisa.
cada um, eles não se encontram nos seus entendimentos, como eu devo proceder. O Senhor não está, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, não me deixa perecer. Eu busco o Senhor, eu quero o Senhor, eu clamo ao Senhor. Revela-me a tua verdade, mostra-me o teu caminho. Isso tem que ser um desejo sincero e do nosso coração, e expressado em palavras diante do trono de Deus. Então esse é o trono da majestade. Olha, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele vai ouvir a sua petição, ele vai ouvir as suas razões. E quais razões que nós devemos sustentar? Senhor, o Senhor não me criou para ser destruído, o Senhor não me criou para ser enganado, o Senhor não me criou para ficar crendo em falsas doutrinas, mas o Senhor me criou para que eu conheça o Senhor, conheça a tua verdade. Ó Senhor, revela-me a tua verdade, não me deixe enganado, não me deixa perecer. Olha bem, né? E ele diz aqui, atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Você precisa ser justificado, mas há um trono, há um tribunal que você possa entrar para falar com Deus, para apresentar as suas razões. E as suas razões eu não sei que caminho eu devo seguir, eu não sei a doutrina que eu devo usar, que eu devo viver por ela, Senhor. Eu não sei a verdade, mas eu quero que o Senhor me mostre a verdade. O Senhor não me criou para ser destruído. O seu desejo é para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o seu desejo. Agora, as circunstâncias, eu vivo em circunstâncias, e uns falando uma coisa, outros, religiões degladiando umas com as outras, e até entre si mesmo, e não chegam a um senso comum. Eu quero conhecer do Senhor, eu quero entender o Senhor. Tenho já encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Tão simples. Há um trono, ao trono da verdade, há um trono da majestade, onde todas as causas são resolvidas. Vamos apresentar diante do Senhor as nossas razões, a nossa causa, né? Essa palavra são para incrédulos, para ateus. O ateu deve chegar e falar assim: você está falando que o Senhor existe, mas eu não creio que o Senhor existe, mas que o Senhor existir mesmo, né? O Senhor me leva a ajoelhar, me leva a curvar. Eu não quero passar desta vida sem conhecer o Senhor. Eu não quero, eu quero saber com certeza se o Senhor existe ou não. Mas se o Senhor existe mesmo, o Senhor me coloca de joelhos, né? Já falei isso para um ateu, e ele falou assim: não, mas assim também não, né? Então eu falei assim: você não tem nem convicção do que você está falando, nem da sua descrença você não tem convicção. Deus quer que nós o abordemos. Deus não se agrada de tímidos, nem de tolos. Você não pode ficar na presunção, você não pode ficar na dúvida, na incerteza, se Deus é Deus, se Deus quer te salvar, se Ele quer te salvar, como diz aqui: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Então você só quer salvar, o seu desejo é para salvar, mas há muitos enganos, há muitas ideias, há muitas falas. Eu quero saber do Senhor, e eu entro no teu tribunal, eu apresento a minha defesa. Senhor, eu preciso de Ti.
Sem o Senhor nada eu posso fazer, eu preciso da sua luz, quer dizer, o seu entendimento, não é? Tem também o tribunal aqui de Romanos, né? Rogo-vos, capítulo 12 do livro de Romanos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o nosso culto é racional, ele passa pelo nosso entendimento. Então nós precisamos de acionar esse culto racional. Esse culto racional é isso que nós estamos falando, abordando a Deus, buscando a Deus, e no tribunal de Deus, buscando uma sentença de Deus, um esclarecimento de Deus. Porque se eu fizer uma ideia errada, eu vou perecer. Mas se eu andar no caminho de Deus, se eu entender os propósitos de Deus, receber a verdade e andar nesse caminho, e perseguir nesse caminho, então eu encontrarei salvação em Deus. Ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, pessoas degladiando, cada um com o seu entendimento, estudando os mesmos livros, olhando pela mesma escritura, mas chegando a conclusões diversas. Mas há um Deus no céu que dá a resposta, há um Deus no céu que fala, há um Deus no céu que trabalha para aqueles que nele esperam. Então nós devemos esperar no Senhor, mas buscando o Senhor, acionando o tribunal, um tribunal de Deus para socorro. Diz aqui no capítulo 4 do livro de Hebreus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Quer dizer, ele se compadece das nossas fraquezas. As nossas fraquezas muitas vezes é a nossa ignorância, a nossa altivez de pensamento, é a nossa presunção, é a nossa religiosidade, é aquilo que nós achamos que nós cremos, mas que não confere com a palavra de Deus. E ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que ele está dizendo? É o tribunal de Deus. Achegue-se, portanto, confiadamente. Quer dizer, ele vai dar resposta, ele vai dar solução, junto ao trono da graça, a graça salvífica, de Deus através de Jesus Cristo, a fim de recebermos o que? Misericórdia. Nós precisamos de misericórdia, das misericórdias de Deus, e a graça de Deus seja multiplicada sobre cada um de nós. Para quê? Para acharmos socorro em ocasião oportuna. Se a sua religião estiver errada, se as suas convicções não se conformar com os propósitos de Deus, você está fora. Você está fora. Muitos estão passando para outra vida, mas enganados, e quando passar, vão ver que estavam enganados. E há um opositor que não quer que você encontre o caminho, que você não encontre a verdade de Deus, que você não encontre a salvação de Deus. E ele está pronto para enganar, para matar, para roubar e para destruir. Eu quero te destruir. Agora, não adianta nós ficarmos discutindo convicções filosóficas ou religiosas,
ou de presunção, ou de crenças que nós tecemos como castelo de areia e firmamos nela, mas nós devemos ter um firme fundamento da nossa fé. Agora, se nós estamos como a mosca na vidraça, que vai batendo na vidraça e não acha saída, o que nós devemos fazer? Entrar no tribunal de Deus. Entre no tribunal, há um tribunal que vai te justificar. Diga para ele: ó Senhor, eu tenho muitas convicções, muitas filosofias, muitas religiões, muitas verdades relativas, mas eu quero saber do Senhor, qual o caminho. Eu quero saber do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor não me deixa ficar enganado. Eu quero saber a verdade ao teu respeito. Estende as tuas mãos não estão encolhidas para me salvar, Senhor. E ouve, Senhor, o meu clamor, a minha oração, Senhor, e julga a minha causa. É o que Jó falou: eu já tenho bem encaminhada a minha causa. Os homens sustentam muitas verdades relativas, humanas, mas nós precisamos da verdade do Altíssimo. Para isso precisamos de uma humildade, de uma busca, mas também de uma ousadia, como diz no capítulo 8, né? No capítulo 10 do livro de Hebreus, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Intrepidez, saber que há um tribunal, sabendo que há um trono de justiça acima de tudo e de todos, né? Entremos pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou para o véu, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aguardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel e é poderoso para cumpri-la. Então não há razão para dúvidas, não há razões para trilharmos caminhos errados, não há razão para ficarmos discutindo filosofias, convicções humanas. Este povo me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque procuram somente ensinamentos de homens. Mas nós precisamos de Deus. Deus é muito maior do que os homens. Há um caminho que foi aberto, há um novo e vivo caminho. Entrai por ele, nem os loucos errarão o caminho, assim diz a palavra. Então, para a glória de Deus, isso é para uma reflexão. Eu vejo os sacerdotes aí discutindo, se opondo a ideias, a convicções, mas nós precisamos da humildade para saber da inerrância da palavra de Deus e não ficarmos afeitos a convicções humanas, a filosofias humanas, a raciocínios humanos que são induzidos a erros. Mas em Deus não há erro. Nós precisamos da salvação, então acionamos o trono da graça, acionamos o trono da majestade, que vai nos orientar e vai nos dar o caminho para a glória de Deus, vai dar-nos novo nascimento. E fala o Senhor, e cale-se toda a terra. Quando Ele falar contigo, toda a terra vai se calar, e você vai saber o caminho. Nem os loucos errarão o caminho. Ele julgará a tua causa e te justificará para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.